Oi gente, tudo bem com vocês? Sobe a Maia e sejam bem-vindos à TV Maia Ação. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a série Maxwell Hall, Um Mundo Entre Nós. Antes de começar, por favor, deixa seu gostei e se inscreve neste canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom gente? Então bora lá pro vídeo. A série é Prime Video, que ela foi baseada em um livro, Nova Caster. Quem dirigiu a série foi Marty Shkreli e Alec Hockingert. Não sei se pronunciei certo. Mas a gente tem na série o elenco como Harriet Herbert Martin, Damian Hardiek, Sonia Gabe, Ben Philip, Fred Van Degu, Justus Resner, Runa Greiner, Martin Neubraeus, Julia Maria Colgert. Mas a gente vai comentar sobre a história da série. A série conta história da vida moderna e uma história de amor entre irmãs de uma vigiada escola particular. Resumida aqui para vocês, mas um comentário da série em si, né? De primeiro de cara, a gente conhece a personagem Ruby, recebe um pouquinho de contexto sobre o segredo. Ela, né, praticamente acaba descobrindo o segredo de uma colega dela da escola, que é a Lydia. Primeiro de cara, a gente vê essa cena que a Ruby acaba descobrindo que essa Lydia está tendo um caso com um professor. E esse professor que a Ruby estava contando com ele para fazer uma carta de recomendação em uma faculdade, né, praticamente. Então, depois que isso acontece, essa revelação, né, na verdade, a Ruby, ela acaba desistindo de pedir essa carta para ele, porque ela não quer se envolver com esse assunto entre o professor, entre a Lydia, né, praticamente. E quando isso acontece, né, quando esse segredo é um pouco revelada, né, praticamente para Ruby, a Lydia, ela acaba desabafando com o próprio irmão dela, que é o James. Os dois são irmãos gêmeos, né, praticamente. Mas antes de comentar sobre o próprio James, a gente precisa ter o contexto sobre os dois, né, praticamente. Os dois, eles são de uma família muito rica na cidade. Parece que a família deles, que é a família Burford, pelo que eu entendi, acho que o pai dele é um político. Só para deixar claro aqui para vocês que eu não li o livro. Então, se eu estou falando alguma coisa errada nesse vídeo, é que eu não li o livro. Então, eu só estou falando das minhas experiências com a série, tá bom, gente? Então, apenas isso. Não me julgue aqui, tá bom, gente? Mas é isso, e tem spoilers nesse vídeo, tá, gente? Pelo amor de Deus, se vocês não querem pegar spoiler da série aqui, assista a série e depois venha pra cá, tá bom? Então, apenas isso, voltando pro vídeo. Pelo que eu entendi, que a família Burford, né, praticamente a família do James, da Lydia, né, os pais deles, né, são uma família muito importante da cidade. Tem uma empresa de moda, né, praticamente. Então, eles são muito importantes na cidade. E, além disso, já falando sobre o James, ele tenta convencer que a Ruby não espalhe esse segredo da Lydia. Então, ele tenta comprar a Ruby. Mas como que a Ruby, ela é uma menina esperta, que ela não aceita o dinheiro dele, ela acaba jogando o dinheiro na cara dele. Então, uma cena que praticamente me surpreendeu bastante nessa série. Então, eu gostei muito nessa parte. Du bist ein noch größerer Arsch, als ich dachte. O outro ponto que eu gostei bastante
mas eu não tava esperando que essa série, o jogo deles, né, praticamente é o próprio Lacrosse. Gente, eu não esperava por isso. É muito difícil de ver esse jogo em vários aspectos. Lacrosse me lembra muito o Teen Wolf. É o jogo do Teen Wolf, mas nessa série eu não imaginava que isso acontecer, na verdade. Então essa parte me surpreendeu bastante, porque Lacrosse é um jogo completamente diferente dos outros, né, praticamente, né. Então, vou falar dos outros personagens porque amigos do James praticamente são desnecessários pra série. A gente não tem contexto nenhum deles. Pra mim a série roda muito entre o James, a Lid, a família dele, e a Ruby e a família dela. Sobre os amigos dele que estão sempre em volta deles, não tem muito contexto deles. Eu nem vou comentar deles aqui nessa série porque a gente não tem contexto sobre eles nessa série. Se tem no livro, então não posso falar sobre. Então, na série não tem nada sobre eles. Vou falar sobre as amizades deles aqui na série. A partir do segundo episódio, a gente vê um pouco da relação entre o James e a Ruby, né, praticamente. A gente vê que nesse começo da série, eles têm uma implicância muito, não muito genuína, mas Ruby, né, na verdade, ela tem todo o direito de ficar com ódio do James, porque ele tentou comprar ela, mas o James, ele é aquele típico de garoto adolescente que ele acha que ele tem direito de comprar a todo custo uma pessoa. Essa série, ele foi muito escroto em vários momentos nesse começo da série. Um ponto que eu gostei muito é quando eles estão em uma sala de aula, eles praticamente falando de um assunto específico da aula. Ela joga algumas indiretas para ele, que ele não pode ser desse jeito, essas coisas, que ele é rico, ele acha que tem direito de comprar uma pessoa, essas coisas, né? E ela dá uma indireta tão boa e ele praticamente ficou sem respostas. A Ruby, ela é feita nesse nível de que ela não fica quieta quando ela escuta essas bobagens dele. Então ela praticamente rebate a tudo e ela joga na cara deles sem medo, sabe? Então ela joga na cara sem medo e tudo isso. Então eu gostei muito nessa parte na série. E depois disso, o James fica pensativo essas coisas que a Ruby fala, né? Porque ele praticamente não reconhece a si mesmo quando ele escutou essas coisas da Ruby, né? Praticamente. E ele praticamente pede desculpas pra ela e ela também pede desculpas porque ela não deveria ter falado essas coisas pra ele daquela maneira. Então, a partir disso, né? Tudo isso que acontece, também acontece algumas coisas no primeiro evento que acontece, que o James foi muito ridículo de colocar aquelas músicas, principalmente aqueles dançarinos, principalmente, ele errou nessa parte e a partir disso o diretor da escola, né, praticamente, ele suspendeu o James do time de Lacrosse e ele obriga o James e a Ruby trabalhem juntos no próximo evento, que é o evento de arrecadação. Então eles são obrigados a trabalharem juntos nesse evento. Então a partir disso começa uma relação entre intrigas entre os dois. A Ruby tenta fazer toda a maneira de esse evento tudo perfeito, já o James tá nem aí, né, praticamente. Só que no exato momento de que o James tá encosto com ela, ele decide finalmente ajudar ela.
Esse próprio evento de arrecadação tem um tema específico, que é o tema da era vitoriana. Então, a Ruby precisa, né, na verdade, de um vestido dessa era. E o James decide dar ela de encontrar um vestido perfeito para tirar uma foto e fazer um cartaz sobre a festa, né? Leva ela até Londres para ela ver o vestido, e eles acabam encontrando o vestido que é perfeito, bonito, e eu tenho muita coisa de falar sobre esse vestido específico e sobre a própria atriz. Quando ela veste aquele vestido bonito, que é um tomzinho de rosa bebê, ela ficou a cara de uma pessoa, de uma personagem que completamente não tem nada a ver nessa série, mas me lembrou muito Catherine de The Vampire Diaries. Sabe que eu estou falando, mas para quem, né, do caso assistiu, lembra, quando a Catherine praticamente é uma foto dela de como se fosse um colarzinho. É uma foto dela antes de ela virar uma pira. Então, praticamente, se pegar essa foto e essas imagens que aparecem da Ruby com o vestido, é muito parecido. Acho que a Ruby é muito parecida com a atriz. Um pouco, não muito, eu confesso. Mas com o vestido é muito parecido com o outro. É muito igual. Não sei vocês, mas me digam vocês, tá bom, gente? É parecido ou não? Referências aonde eu tiro, mas tudo bem. Depois disso, depois dessa cena, a gente vê uma química acontecendo entre os dois. Porém, química que a gente vê nesse momento, sempre tem uma pessoa que vai, no caso, rompe esse momento, né? Que são os pais do James. O James praticamente fica paralisado quando vê o pai dele e a mãe dele ali nesse momento. E ele fica quieto quando o pai dele fica falando merda na frente da Ruby. Que os peitos dela estão apertados, essas coisas, que o vestido não ficou bem nela, essas coisas. E o pai dele praticamente menosprezando a Ruby naquele momento. A Ruby, ela não aguentou a ouvir essas coisas, então ela acaba saindo daquele momento. Vem nesse momento do pai dele falando essas coisas, a gente já conhece a personalidade dele, né? Porque que homem ruim. Cada momento que eu vejo ele falando essas coisas, não somente da Ruby, sim, menosprezando a própria Lídia, principalmente, que homem chato. Cara, que homem chato. Ele é machista, ele não aceita que a Lídia, ela é perfeita da empresa jovem, ela na empresa. Tem que ser o James. Não. Do jeito dele precisa ser o James, não a Lídia. Então, praticamente é um homem ruim, muito ruim. Eu odiei ele no começo até o fim. A contar do James, eu acabei odiando no começo, mas no final eu acabei chipando ele com a Ruby. Sempre assim, né? Mas, nossa, que homenzinho ruim. Coitada da mãe dele, porque ela precisa aguentar essas baboseiras que ele fala. Mas tem uma coisinha que acontece no final que eu não gostei, que eu vou, né, no caso, me guardar no final. Mas nesse terceiro episódio, a gente conhece um pouco mais a família da Ruby, que o pai dela em uma cadeira de rodas. Ele praticamente ele tem essa deficiência. Ela está trabalhando a todo custo para comprar um elevador para ele, né? Porque onde ela mora tem 2 andares
e ele, né, praticamente só tá no andar térreo, né, porque ele não consegue subir no segundo andar, porque o próprio elevador que o hospital deu quebrou. Então ela quer comprar um novo para o pai. Porém, a mãe dela acaba descobrindo essa caixinha dela, onde ela estava guardando dinheiro. E o pai dela acaba falando que ele não quer isso pra ele, né, praticamente. Então, tem essa mini discussão entre eles. Só que ela não vai desistir nunca, porque ele isso pro pai, né, praticamente. Aí, no quarto episódio, acontece esse baile. E nesse baile de arrecadação, no mesmo dia da Ruby. Então, esse quarto episódio não acontece muitas coisas. O episódio é muito focado nesse baile. Então, praticamente, a Ruby vai nesse evento com aquele vestido que o James, ela praticamente tirou foto, quem lembra disso? Então ela acaba usando esse vestido para usar na festa. E no quinto episódio acontece várias coisas. Primeira coisa, o James acaba brigando com o pai. E além disso, eu fiquei na casa encucada uma coisa. Será que o motorista, que é o Percy, será que ele é o pai do James? Eu fiquei pensando nisso. Será ou não? Para quem lê o livro, comente aqui pra gente. Fiquei encucada com isso. Mas se é uma teoria, não sei. Mas eu quero muito saber que o Percy, no caso, ele, né, praticamente ocupa muito com o James. Então, gostei muito dessa parte que ele tenta proteger o James a todo custo do pai dele, né? Então, não sei se é uma teoria não, ou é coisa da minha cabeça. Mas comente aí, tá, gente? Pelo amor de Deus, quero saber muita coisa sobre essa série. Caso da Lídia com o próprio professor, eles ficam meio que vai e volta, essas coisas. Termina e volta. E nesse próprio episódio, eles acabam voltando. No caso, planeja fugir. Então, só que no próximo episódio, isso praticamente não acontece. Mas eu vou complementar isso para depois. Além desse caso da Lydia que acontece, o pai de James, ele acaba proibindo esse envolvimento do James com a Ruby. É que esse nome é muito ruim por causa disso. Nesse nível, né, praticamente. Então, esse momento que acontece de que o senhor Bruford faz isso, me dá um ódio tão grande. Não sei, pra quem assistiu a série, comente aí se vocês, no caso, odiaram tanto o senhor Bruford. Comente aí para eu não ficar sozinho, mas ele me deu ódio tanto nesse nível, até que o James bateu no próprio pai dele. Até eu fiquei feliz por isso. Me desculpe, mas tudo isso que acontece entre a briga entre o James, o pai dele, tudo isso, o James, a Lydia, passaram na faculdade, conseguiram essa carta de alinhamento deles, praticamente, e a Ruby também, né? Depois da festa, né? Que deu tudo certo. Lá na faculdade, tudo isso que acontece, a Lydia, ela acaba descobrindo que ela está grávida do professor. Então, praticamente, ela não vai poder ficar na faculdade, mas ela tá fazendo o teste lá, tudo bonitinho, mas uma hora ela vai precisar ir por causa da gravidez. Durante esse momento da faculdade, o James, ele acaba tendo ciúmes da Ruby com um outro aluno que está ajudando ela com sua amiga, né?
que é ali. Momento de entre dar ciúmes entre um para o outro, o James, caso ele não estava colaborando com isso, com esse envolvimento da Ruby com esse aluno, ele acaba ciúmes disso, né, praticamente. E de novo entra no meio de que eles estavam brigando na sala. A Ruby sai da sala e o James vai até o próprio dormitório dele. Eles acabam se acertando de uma vez. E acontece aquele momento da série toda, que os dois acabam se beijando e acontecendo além disso, né? Que vocês já sabem o que é. É bonito, tudo mais. Mas no último episódio da série, todo esse momento da faculdade de ter esses testes, né, na verdade, eles voltam para casa, esperar esse resultado, né, no caso, sair, se eles vão, né, no caso, passar, vão fazer mesmo a faculdade, né, tudo isso. Quando o James e a Lydia pisam em casa, eles acabam recebendo uma notícia muito triste, que a mãe deles acaba falecendo. Parece que Cordelia, né, no caso, ela teve algum problema de saúde e ela praticamente não existiu. Então, quando James escuta essa notícia, e a Lydia também, né, porque ela fica desesperada, acho que a mãe dela só sabia dessa situação dela. E o James queria um apoio de alguém, né? Porque então ele vai até a casa do Ruby. Só que quando ele vê que a Ruby estava feliz com a família dela, ele acaba desistindo. E a série acaba desse jeito. A série toda eu gostei bastante, principalmente a história entre os dois. Eles acabam tendo uma relação, completamente diferente um do outro. E eles têm química, os atores têm muita química. Bastante da história também eu gostei bastante. Depois que eu assisti essa série, eu tenho mais vontade de ler o livro. Então, vamos ver, né? Não sei quanto tá o livro, né, na verdade. Mas me digam vocês, vale a pena de ler o livro? Comente aí, tá, gente? Mas eu gostei muito da série, a história é muito boa. Os atores eu gostei bastante. A fotografia, né? Porque o local da escola, principalmente da cidade, tem uma vibe do filme Vermelho, Sangue Azul, né? Porque se passa na Inglaterra, né? Principalmente no próprio interior. Tem uma vibe disso, né? Então eu gostei bastante da série. E é isso, me digam vocês, se vocês gostaram da série, comente aí, ou não, né, também, né, no caso, comente aí também, né. Então é isso, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então é isso, um beijo, forte abraço, tchau!